nossa aula de história, a tia vai revisar um pouco do nosso conteúdo. Depois, nós vamos falar sobre o cotidiano em alto mar, o dia a dia deles em alto mar, ok? Quem pode falar o que foram as grandes navegações? Essas grandes navegações, elas foram as expedições marítimas, esse conjunto de viagens pelo mar, realizada pelos portugueses e outros europeus. Durante essas grandes navegações, eles acreditavam que no mar tinha monstros. Por isso era tão difícil eles encontrar outros territórios, porque ainda eles pensavam na possibilidade, acreditavam na lenda que havia monstros enormes nos mares. Então, só quem é o marinheiro, o navegante que era muito corajoso, que ia atrás de novas rotas. Eles queriam novas rotas comerciais. Eles queriam encontrar também mais produtos. Eles fizeram várias expedições marítimas e lembra que a tia falou que eles queriam encontrar as Índias lá na Ásia. Porém, eles não conseguiram chegar às Índias assim que começaram as navegações. Ao invés deles chegarem até as Índias, eles chegaram à América. E depois eles chegaram no território brasileiro. Nós temos também nossas especiarias. Lá na Europa, tinha muitas especiarias que eram valorizadas. Elas serviam para conservar alimentos e serviam também como remédio. Nós temos o exemplo do cravo, da canela, gengibre, pimenta e noz moscada, utilizada para o preparo de chás, para fazer alimentos doces, alimentos salgados. Esses produtos hoje é mais fácil de encontrarmos. Vamos em uma feira, um mercado, mas antes era muito difícil. Quanto mais difícil de encontrar um produto, mais valorizado ele é. E como naquela época era muito difícil de encontrar essas especiarias, elas valiam muito. A Índia, até hoje, é um lugar que possui muitas especiarias, muitos temperos. Então, por isso que eles queriam chegar às Índias, porque iam encontrar muitas especiarias. Nós falamos também, na aula passada, sobre o deslocamento de pessoas e de mercadorias. No deslocamento de pessoas e de mercadorias, essas grandes navegações, esses europeus, eles queriam facilitar a circulação de pessoas e de mercadorias. Nós vimos até no texto. E o que eles fizeram? Além das rotas marítimas, eles começaram a criar
rotas terrestres. Por quê? Tendo rotas terrestres, tendo caminhos pela terra para levar esses produtos, a circulação de mercadoria e de pessoas para ir de um lugar para o outro ficaria mais fácil. Além disso, essas expedições, elas também mudaram a maneira que esses povos se relacionavam. Por quê? Era uma cultura muito diferente da outra, costumes diferentes. Então, de alguma forma, uma cultura influenciava na outra e teve consequências, tá bom? Vamos lá, consequências econômicas, consequências culturais. Por quê? Os indígenas tinham sua própria religião, os indígenas tinham seus rituais, sua cultura, seu modo de pensar. Olha a maneira deles se vestirem e olha a maneira que os europeus se vestiam. Tem uma grande diferença, então tem esse choque de culturas. Para eles, para os indígenas, era estranho eles todos vestidos, e para os europeus também causou muito impacto ver que eles não utilizavam roupas, tá bom? Eles faziam com os recursos naturais que eles tinham. Também causou a destruição da cultura. Esses europeus, eles estavam tentando a todo momento mudar os costumes dos indígenas. Eles se achavam superiores. Então, eles viam aquela cultura como algo não civilizado, como algo que não era bom. Eles pensavam, eles viam esses outros povos como pessoas que não tinham cultura, não tinham seus próprios costumes. Também as grandes navegações, elas causaram desigualdades. Essas desigualdades são pessoas mais ricas, pessoas muito mais pobres que as outras, umas com muitas oportunidades e outras com poucas oportunidades, certo? Nós falamos também sobre os navegantes, que foram Bartolomeu Dias, que ele tentou chegar no Cabo de Boa Esperança. Outro navegante, Cristóvão Colombo, que ele queria chegar às Índias, ele acabou chegando à América. Temos Vasco da Gama, que ele passou pelo Cabo Verde, Cabo da Boa Esperança, e chegou até a Índia, a tão sonhada e esperada Índia. E Pedro Álvares Cabral, ele também tinha seguido viagem rumo às Índias, porém ele chegou aqui no território brasileiro. Agora, nós vamos falar sobre o cotidiano, o dia a dia desses navegantes, desses marinheiros em alto mar. Vamos lá.
Durante essas viagens, esses marinheiros, eles enfrentavam muitas tempestades, falta de comida. Eles tinham que estar a todo momento fazendo reparos no navio, porque não tinha uma boa qualidade esses navios. Então, entrava muita água. A alimentação desses marinheiros era principalmente de carne seca, arroz, queijo, cebola, alho, vinho e peixe. Eles tinham uma alimentação mais carnívora. Porém, por conta do calor, que era muito grande, a todo momento tinha a incidência de luz solar no navio. Olha aí, esse navio. É impossível que eles não sentissem calor, certo? Vamos lá. Por conta desse calor e da umidade, como a tia falou, que entrava muita água no navio. As comidas, elas estragavam muito rápido. Então, eles começavam a passar fome. E também começou a gerar doenças. Por quê? Eles estavam com tanta fome que acabavam comendo essa comida estragada. Água potável. Era muito difícil ter água potável durante essas viagens. Nós não podemos beber água do mar, porque é uma água salgada. A água que nós bebemos é água doce, água potável, certo? A tratada. Vamos lá. Pode falar. Quando eles saíam, eles partiam, a quantidade de água era suficiente. Eles saíam com uma boa quantidade de água nos navios. Só que durante a viagem, essa quantidade de água não era suficiente, porque eles passavam muito tempo em alto mar, vários meses até anos. Então, eles precisavam recolher água da chuva como um estoque de água. Não havia água para eles tomarem banho. Então, as condições de higiene eram precárias. Por conta da higiene não ser boa durante essas viagens, favorecia a ocorrência de doenças. Pensa com a tia, como um ambiente que não é limpo, eles não tomavam banho, não tinha água suficiente, os alimentos estragavam muito rápido, então era muito fácil ter doenças. A doença mais comum que tinha era o escorbuto. A tia vai mostrar para vocês. Escorbuto. As gengivas ficavam inchadas e eles acabavam perdendo os dentes. Essa doença, ela pode levar até a morte, certo? Essa doença, ela ocorria porque faltava vitamina C. A tia vai falar para vocês sobre a vitamina C. Tia, por que o dente dele tá com... Não escovavam os dentes, os alimentos estragados, não tinha água suficiente. Olha o que acontece, olha os sintomas, preste atenção. Aí está falando
que o primeiro sintoma nós temos a desestruturação dentária. O dente começa a mostrar a parte óssea. Nós temos a parte óssea, tá vendo nessa parte do queixo? Toda essa parte que vem o maxilar é composta por ossos. Lembra do crânio? Então, aqui na nossa gengiva vem a parte óssea, tá bom? Do nosso dente, para ele se fixar. Então, começa a aparecer o osso. Olha aí na imagem. Ó, tem o dente e começa a aparecer a parte óssea. Ele está se desestruturando. Aí ele começa a ficar mole. Do lado, olha aí, chega a estar bem inchado. Está tendo uma hemorragia. E está formando coágulos. Essa parte inchada fica cheia de sangue. Temos também o pus. Lá atrás, ó, está meio amarelado. E temos o inchaço das gengivas. Teve um homem, eu acho que foi nos Estados Unidos, a tia vai já mostrar para vocês. Ele fez uma dieta só com carne, só comia carne, e ele contraiu o escorbuto. Essa doença, como a tia falou, ela vai ser causada pela falta de vitamina C. A vitamina C, ela é muito importante para a formação dos nossos ossos, dos nossos dentes. Ela ajuda no nosso metabolismo, que é o funcionamento de todo o nosso organismo. Onde nós podemos encontrar a vitamina C? Principalmente em frutas, laranja, morango, no kiwi, maracujá, acerola, laranja, em várias frutas. Então, nossa alimentação não pode ser apenas de carne, como era nos navios. Nós precisamos também de vegetais, legumes, para ajudar na nossa formação óssea e no nosso metabolismo. Página 45. Lá na primeira questão tem assim: em sua opinião, qual era a maior dificuldade enfrentada pelos marinheiros durante as viagens? Página 46. O mapa abaixo representa as rotas percorridas por alguns dos principais navegadores europeus do século XV. De acordo com as informações apresentadas na página 41, pinte o quadrinho com a cor correspondente às dos navegadores.